Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar de cabeça ou talvez apenas flutuar suavemente em uma época em que o mundo era um lugar muito mais assustador e manchado de tinta, especificamente a Idade Média. Imagine-se em um navio de madeira rangente, do tipo que range como um velho resmungão tentando sair da cama, navegando por um oceano vasto e plano, eles pensavam. Você está vasculhando o horizonte não apenas em busca de terra ou navios rivais, mas por algo muito mais. Dentuço, porque naquela época, seu mapa comum não estava apenas mostrando onde os rios fluíam ou onde as montanhas se elevavam. Ah, não! Ele também era um guia ilustrado, vibrante e aterrorizante para todas as feras míticas, esperando para engolir sua pequena embarcação de madeira. Você provavelmente não sobreviveria 5 minutos naquela era, não é? Esqueça seu GPS. Esses mapas tinham ilustrações de serpentes marinhas gigantes olhando para você, parecendo bem prontas para um lanche. E não eram apenas rabiscos caprichosos. Eram avisos sérios, ou pelo menos reflexos sérios de um sistema de crenças profundamente arraigado sobre o que espreitava sob as ondas. Então, antes que você se aconchegue, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas apenas se você realmente gostar do que eu faço aqui. Isso realmente ajuda o canal e me diz que você aprecia essas pequenas viagens ao passado. Além disso, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. Adoro ver o quão longe essas histórias sonolentas viajam. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos nos acomodar na jornada desta noite juntos. Você se encontra em um escritório empoeirado, o ar denso com cheiro de pergaminho e tinta velha. Um monge, curvado sobre uma grande folha de velino, desenha meticulosamente uma costa, sua pena arranhando suavemente. Este não é um mapa qualquer, é uma mapa mundi, uma grande tapeçaria de conhecimento e imaginação. Ao contrário das imagens de satélite elegantes e precisas às quais você está acostumado, esses mapas eram menos sobre precisão e mais sobre transmitir uma visão de mundo. Eles eram uma mistura de compreensão geográfica, doutrina religiosa e, o mais importante para nossos propósitos esta noite, medos antigos e lendas fantásticas. Imagine tentar navegar com um mapa onde o Oceano Atlântico tem uma fera do tamanho de uma ilha olhando para você. Falar em um impedimento para viagens. De longa distância, um dos aspectos mais fascinantes da cartografia medieval é essa mistura do conhecido e do totalmente desconhecido. Embora os cartógrafos certamente tentassem registrar massas de terra e rios reconhecíveis, as vastas e inexploradas extensões do oceano eram propícias para o preenchimento imaginativo. Afinal, se você não sabe o que há lá, por que não assumir que é algo realmente aterrorizante? É como quando você ouve um barulho estranho à noite e sua imaginação imediatamente conjura um monstro em vez de apenas um esquilo. Historiadores ainda debatem se essas criaturas eram puramente decorativas, alegóricas, ou se realmente se acreditava em sua existência. Mas uma coisa é clara, elas certamente adicionavam um certo je ne sais quoi a uma viagem. Você não estava apenas navegando do ponto A ao ponto B. Você estava embarcando em uma odisseia, um encontro potencial com o monstruoso. Pense nisso. Em uma época sem comunicação em massa ou exploração científica como a conhecemos, os marinheiros voltavam de viagens com histórias incríveis. E essas histórias, muitas vezes embelezadas pelo medo, longas noites no mar e talvez um pouco de rum demais, se infiltravam na consciência coletiva. Uma grande baleia poderia se tornar um gigante do tamanho de uma ilha. Uma névoa distante poderia esconder uma serpente de várias cabeças.
Essas histórias, transmitidas por gerações, tornaram-se parte da estrutura da crença, solidificando a ideia de que os oceanos não eram apenas água, mas um reino repleto de vida inimaginável. Você quase pode sentir o balanço suave do navio, os gritos distantes de gaivotas e o pavor crescente ao olhar para a fera pintada em seu mapa, seus olhos parecendo seguir cada um de seus movimentos. É o suficiente para fazer você puxar seu cobertor um pouco mais forte, não é? Você está lá, olhando para o mapa, e seus olhos são atraídos para as bordas, para as áreas que desafiam a certeza. No seu mundo, cada centímetro da Terra foi mapeado, explorado, até mesmo fotografado do espaço. Mas na Idade Média, o medo do desconhecido era um poderoso cartógrafo por si só. As áreas, além das bordas do mundo conhecido, eram preenchidas com o que a mente humana, desprovida de dados empíricos, era mais capaz de conjurar. Monstros. Não era apenas um vazio, era um vazio aterrorizante. Pense na sensação de quando você está em um quarto escuro e cada sombra dança, cada ruído se amplifica. Aquela sensação de que algo poderia estar ali, mesmo que racionalmente você saiba que não está, era a constante companheira dos cartógrafos medievais. Eles não tinham os sons tranquilizadores de um podcast de verdade criminal para abafar a ansiedade. Eles tinham o silêncio vasto e desconhecido do oceano. E nesse silêncio, a imaginação, alimentada por contos de marinheiros e textos antigos, criava um zoológico marinho de proporções épicas. Um fato histórico amplamente conhecido é que os oceanos eram as estradas do comércio, mas também os domínios do mistério. As rotas marítimas eram vitais, mas cada viagem era uma aposta. Navios simplesmente desapareciam. Tempestades violentas eram um fato da vida, mas e se houvesse algo mais sinistro por trás de um naufrágio inexplicável? Era muito mais fácil para a mente humana aceitar a ideia de uma fera gigantesca que engoliu a embarcação inteira do que a aleatoriedade cruel da natureza. Historiadores ainda debatem o grau de literalidade com que essas criaturas eram interpretadas. Eram metáforas para os perigos do mar, ou as pessoas realmente acreditavam que havia uma hidra de 7 cabeças nadando perto da costa da Noruega? Uma curiosidade excêntrica é que muitas das representações de monstros marinhos nos mapas medievais não eram puramente invenções do artista. Elas eram, na verdade, adaptações fantásticas de criaturas reais ou de descrições errôneas de animais que os marinheiros tinham visto. Uma baleia poderia facilmente ser confundida com uma ilha flutuante por marinheiros exaustos, e uma lula gigante em decomposição na praia poderia ser interpretada como um demônio marinho de outro mundo. O que para você é um peixe-boi dócil, para um marinheiro medieval cansado, poderia ser a lendária sereia. Pense na diferença entre ver uma foto de um elefante e tentar descrevê-lo depois de ter visto apenas uma tromba e uma perna enorme e cinzenta. A imaginação preenche as lacunas, e na Idade Média as lacunas eram cheias de dentes e escamas. O mar era a última fronteira, e com a falta de exploração em larga escala, ele permaneceu assim por séculos. A superstição e a falta de conhecimento científico se misturavam na mente das pessoas, criando um terreno fértil para mitos. As histórias de criaturas marítimas eram contadas e recontadas, crescendo em tamanho e ferocidade a cada nova narração. É como aquele jogo de telefone sem fio, onde uma pequena fofoca se transforma em um grande escândalo no final da linha. Só que, em vez de fofoca, eram monstros que poderiam devorar sua alma, ou pelo menos seu almoço. Essa mentalidade de que o mar escondia perigos inimagináveis era tão parte do tecido da sociedade quanto a própria religião, e se manifestava de forma vívida e aterrorizante nos mapas que as pessoas usavam, ou pelo menos sonhavam em usar.
Você sente o frio da água, o cheiro de sal no ar e aquela sensação de que algo está esperando logo abaixo da superfície? Você ainda está no escuro, ouvindo a chuva suave lá fora, ou talvez o zumbido do seu ventilador, enquanto sua mente se aventura pelos mares medievais, onde o maior medo não era o escorbuto, mas sim algo com dentes e tentáculos. E quando se fala em algo com dentes e tentáculos, é quase impossível não pensar no Leviatã. Não estou falando do seu amigo grandalhão que come demais no churrasco de domingo, mas da criatura bíblica que assombrava as profundezas do oceano e, claro, os mapas medievais. A inspiração para o Leviatã é antiga, muito mais antiga do que qualquer pergaminho medieval. Ele é mencionado no livro de Jó na Bíblia, descrito como uma criatura marinha indomável e poderosa, um símbolo do caos primordial que Deus subjugou. Pense na cena. Ninguém é tão ousado que ouse despertá-lo. É o tipo de monstro que faz você querer dormir com as luzes acesas, não é? Essa imagem de uma criatura tão vasta e invencível que só o próprio divino poderia controlá-la, naturalmente, se infiltrou na mente medieval. Para eles, o oceano era a última fronteira do controle divino e o Leviatã era seu guardião. Um fato histórico amplamente conhecido é que a Bíblia era a fonte primária de conhecimento e moralidade na Idade Média. Suas histórias não eram apenas contos, eram verdades absolutas, e o Leviatã era uma dessas verdades. Ele aparecia não só em textos teológicos, mas também em bestiários, livros que descreviam animais reais e imaginários, muitas vezes com lições morais, e, inevitavelmente, nos mapas. Não eram apenas desenhos bonitos para preencher espaços em branco, eram lembretes constantes do poder de Deus e da pequenez do homem diante da vastidão e dos perigos da criação. Imagina você, um marinheiro devoto, olhando para o mapa e vendo uma ilustração do Leviatã bem onde você está indo. Seria o suficiente para te fazer considerar uma carreira como fazendeiro de ovelhas, não é? Uma curiosidade excêntrica sobre a representação do Leviatã é que, embora a descrição bíblica seja um tanto vaga, escamas como escudos, dentes aterrorizantes, os artistas medievais se sentiam bastante à vontade para preencher os detalhes. Alguns o retratavam como uma gigantesca serpente marinha enrolada em volta da terra, outros como uma baleia com dentes de tubarão e olhos flamejantes. Havia até algumas representações que o mostravam engolindo navios inteiros, como se fossem grãos de uva. Parece que a única coisa que todos concordavam era que ele era enorme. Historiadores ainda debatem se a representação gráfica do Leviatã era uma tentativa de mapear perigos reais, como correntes marítimas traiçoeiras ou tempestades, ou se era puramente alegórica, um lembrete do poder do pecado e do caos. Você pode quase ouvir o som do vento assobiando pelas cordas do navio ou o estalo da madeira sob seus pés. Aquela sensação de vulnerabilidade, de estar à mercê de forças maiores, era intrínseca à vida medieval. E o Leviatã, com sua escala colossal e sua origem divina, encapsulava essa vulnerabilidade perfeitamente. Ele era um monstro que não precisava de explicação científica. Sua existência era uma questão de fé. Então, enquanto você olhava para o mapa, não era apenas uma questão de onde estou, mas de o que Deus permite que esteja aqui. E o Leviatã era a resposta mais imponente e assustadora que se podia imaginar. Você continua a flutuar na superfície do sono, imaginando as profundezas do oceano medieval, onde o perigo espreitava não apenas na forma de serpentes longas e sinuosas, mas também como peixes monstros gigantes. Esqueça os peixinhos dourados no seu aquário.
Estamos falando de criaturas de proporções épicas, capazes de engolir um navio inteiro em uma única bocada. Esses monstros, muitas vezes com dentes serrilhados e olhos protuberantes, eram a personificação do medo irracional do que o mar poderia esconder. As criaturas que faziam os pescadores pensarem duas vezes antes de se aventurarem muito longe da costa. Para o marinheiro medieval, o oceano era um lugar onde tudo era amplificado. Uma onda grande se tornava uma montanha d'água. Um cardume de peixes podia ser o prenúncio de uma criatura maior e mais faminta. Essa hipérbole natural, combinada com a falta de conhecimento sobre a vida marinha profunda, deu origem a descrições que hoje nos fariam rir, mas que na época eram levadas a sério. Imagine ver uma baleia cachalote pela primeira vez sem saber o que é. Seus olhos grandes e sua mandíbula enorme seriam o suficiente para inspirar contos de peixes-monstro, não é? Historiadores ainda debatem se essas representações eram baseadas em avistamentos reais de grandes baleias, tubarões ou lulas gigantes, ou se eram puramente fruto da imaginação fértil, combinada com o desejo de preencher os espaços em branco nos mapas. Um fato histórico amplamente conhecido é que os relatos de peixes-monstro eram comuns em bestiários e crônicas de viagem. Essas descrições frequentemente misturavam características de animais conhecidos de formas bizarras. Você encontraria peixes com escamas de dragão, barbatanas que pareciam asas ou até mesmo caudas com espinhos venenosos. Eles eram frequentemente retratados com a boca aberta, como se estivessem prestes a devorar a própria embarcação do espectador. A função desses monstros nos mapas ia além de apenas assustar. Eles serviam como uma espécie de aviso de trânsito, indicando áreas perigosas ou desconhecidas. Era como se o mapa estivesse dizendo: olha, amigo, aqui é onde o GPS medieval falha e você vira comida de peixe. Uma curiosidade excêntrica é que alguns desses peixes-monstro eram tão grandes que eram confundidos com ilhas. A lenda de Jascônios, uma baleia gigante que os monges irlandeses supostamente confundiram com uma ilha e tentaram fazer uma fogueira em suas costas, é um exemplo clássico. Essa história não só reforçava o tamanho colossal dessas criaturas, mas também adicionava uma camada de moralidade, a punição por ser enganado pela aparência. É o tipo de história que te faz pensar duas vezes antes de acampar em uma ilha que parece um pouco respirando. Esses contos, repletos de detalhes vívidos e perigos claros, eram perfeitos para manter os marinheiros na linha, ou pelo menos longe de certas águas. Ainda em seu devaneio, você pode sentir a imensidão do oceano à sua volta, o som abafado das ondas batendo no casco do navio. Os peixes monstros gigantes nos mapas eram mais do que simples desenhos. Eram lembretes do poder incontrolável da natureza e dos mistérios que se escondiam nas profundezas. Eles eram a personificação do desconhecido, e seu tamanho e voracidade eram diretamente proporcionais ao medo que inspiravam. Eles te faziam entender que, por mais que você se considerasse o mestre da terra, no mar, você era apenas mais um convidado e um lanche em potencial para algo muito, muito maior. À medida que a noite se aprofunda e você se afunda mais no seu travesseiro, vamos navegar para uma das lendas marinhas mais astutas e perigosas que adornavam os mapas medievais, a da baleia enganadora, ou como era mais poeticamente conhecida, nos bestiários Fastitocalon. Esta não era uma baleia qualquer, era uma criatura de proporções tão colossais que sua superfície se assemelhava a uma ilha, completa com areias, vegetação e, ocasionalmente, até árvores. Marinheiros incautos, exaustos de suas longas viagens, avistariam essa ilha e, buscando refúgio, acenderiam fogueiras em suas costas para cozinhar
ou se aquecer, apenas para que a criatura submersa despertasse e os arrastasse para as profundezas geladas. A história de Fasti Tokallon é um dos exemplos mais vívidos de como o medo e a moralidade se entrelaçavam nas narrativas medievais. Para o homem da Idade Média, o mundo era um palco para a provação e a tentação. A baleia enganadora era uma metáfora perfeita para as armadilhas do pecado e da ilusão. Você vê algo que parece seguro e acolhedor, mas que na verdade é um perigo mortal disfarçado. É quase como aquela vez em que você confiou naquele esquema para ficar rico rápido, que parecia bom demais para ser verdade, e acabou... Bem, você sabe. Historiadores ainda debatem se a lenda de Fasti Tokallon era puramente alegórica ou se havia alguma base em avistamentos reais de grandes baleias que, por seu tamanho e inatividade na superfície, poderiam ter sido confundidas com formações terrestres. Um fato histórico amplamente conhecido sobre Fasti Tokallon é que sua lenda é derivada de um texto antigo chamado Physiologus, uma compilação grega de descrições de animais, reais e míticos, com interpretações cristãs alegóricas. No Physiologus, a baleia é descrita como sendo tão vasta que os marinheiros acreditam que é terra firme. Quando eles acendem uma fogueira em suas costas, a baleia se submerge, levando-os à perdição. A moral da história era clara: cuidado com as falsas aparências e com as tentações mundanas que podem levar à destruição. Era uma lição de moral flutuante, por assim dizer. Uma curiosidade excêntrica é que algumas versões da lenda descrevem a baleia exalando um cheiro tão doce que os peixes são atraídos para sua boca, onde são devorados. Isso adicionava outra camada à metáfora da tentação. Não apenas a aparência enganosa, mas também o atrativo sutil que leva à ruína. Imagine o fedor de um peixe em decomposição disfarçado de perfume adocicado. Não é algo que você gostaria de sentir em uma viagem de barco. Essas histórias serviam como um lembrete constante de que o mal poderia se apresentar de formas sedutoras e que a vigilância espiritual era tão importante quanto a vigilância contra piratas ou tempestades. Enquanto você se aconchega, imagine o balanço suave de um navio, a fadiga da viagem longa e a alegria repentina de avistar o que parece ser um pedaço de terra no meio do nada. A esperança enche o coração, a promessa de descanso e segurança. Mas então a terra começa a se mover, e o fogo que você acendeu se torna o catalisador de um terror indizível. A baleia enganadora, imponente e traiçoeira era um elemento recorrente nos mapas, não apenas para preencher o vazio, mas para reforçar uma visão de mundo onde o perigo espreitava em cada esquina, e a fé era o único farol verdadeiro. É uma história que, de forma estranhamente relaxante, te lembra de não confiar em todas as ilhas que você encontra. Enquanto você se aconchega ainda mais, a mente vagando pelas águas escuras dos mapas medievais, nos deparamos com as criaturas que, talvez mais do que quaisquer outras, capturaram a imaginação de marinheiros e monges, as sereias e tritões. Esqueça a pequena sereia de contos de fadas que você conhece. As versões medievais eram bem menos amigáveis e muito mais perigosas. Essas criaturas meio humanas, meio peixe, eram as popstars da mitologia marinha, aparecendo com frequência nos mapas como um aviso sedutor e mortal. A atração das sereias era lendária. Com suas vozes hipnotizantes e beleza etérea, elas atraíam marinheiros para a perdição, fazendo com que seus navios se chocassem contra rochas ou se perdessem em águas traiçoeiras. Não eram apenas seres bonitos. Eram símbolos do perigo da tentação, das armadilhas que se escondiam sob a superfície da beleza,
Pense nisso como o equivalente medieval do clique aqui para saber mais, que leva a um site cheio de vírus. Historiadores ainda debatem se os avistamentos de sereias eram resultado de delírios de marinheiros exaustos, confusão com mamíferos marinhos como peixes-boi ou dugongos, ou se eram puramente criações da imaginação humana para explicar vozes estranhas no mar ou o desaparecimento de embarcações. Um fato histórico amplamente conhecido é que a figura da sereia tem raízes em mitologias muito mais antigas, como as sereias da mitologia grega, que eram pássaros com cabeça de mulher e atraíam marinheiros com seu canto. A versão meio-peixe se popularizou mais tarde, na Idade Média, possivelmente influenciada por contos folclóricos celtas e germânicos. Elas eram frequentemente retratadas com espelhos e pentes, símbolos de vaidade e sedução, reforçando a ideia de que a beleza externa podia esconder um perigo mortal. Era como se o mapa estivesse sussurrando: cuidado, a beleza pode ser uma armadilha, especialmente quando canta tão bem. Uma curiosidade excêntrica é que os tritões, as contrapartes masculinas das sereias, eram frequentemente retratados como figuras mais brutas e menos sedutoras, muitas vezes com barbas e aparências mais agressivas, e por vezes carregando um tridente. Enquanto as sereias seduziam com o canto, os tritões eram mais associados a tempestades e naufrágios violentos. Essa divisão de papéis talvez refletisse as percepções medievais sobre o gênero. As mulheres eram a tentação sutil e enganosa, enquanto os homens eram a força bruta e destrutiva. Eles não eram exatamente o par perfeito para um jantar romântico, não é? Assim, enquanto seus olhos se fecham lentamente, você pode quase ouvir o canto distante e melódico, o som de algo que parece belo e inofensivo, mas que promete ruína. As sereias e tritões nos mapas medievais eram mais do que meras ilustrações. Eram contos de advertência pintados em pergaminho, lembrando aos marinheiros que os perigos do mar não eram apenas físicos, mas também morais. Eles eram a personificação do desejo e da tentação, o perigo de se render aos encantos superficiais. Eram lembretes de que a viagem pelo oceano, assim como a vida, estava repleta de escolhas, e algumas delas poderiam levar ao fundo do mar. Enquanto a névoa do sono gentilmente o envolve, vamos nos aprofundar nas profundezas geladas do folclore nórdico que se infiltrou nos mapas medievais. A lenda do Kraken. Esqueça os pequenos polvos que você vê em documentários. O Kraken era uma criatura tão imensa que marinheiros suecos e noruegueses o descreviam como uma ilha flutuante, capaz de engolir navios inteiros com seus tentáculos gigantescos ou de criar redemoinhos tão poderosos que puxavam embarcações para o abismo. Era o monstro definitivo, o pesadelo de qualquer um que se aventurasse pelas águas do norte. A inspiração para o Kraken provavelmente veio de avistamentos reais de lulas colossais ou lulas gigantes, criaturas impressionantes por si só, mas que foram amplificadas pela imaginação e pelo medo do desconhecido. Imagine um marinheiro cansado no meio de uma tempestade no Mar do Norte, e ele vê uma forma escura e enorme se movendo sob as ondas. O que ele faria? Contaria uma história, claro, e essa história cresceria a cada vez que fosse recontada. Historiadores ainda debatem se o Kraken era uma representação literal de uma criatura marinha real, mas colossal, ou se era um símbolo dos perigos incontroláveis e imprevisíveis das profundezas oceânicas, uma alegoria para as tempestades e os redemoinhos. Um fato histórico amplamente conhecido sobre o Kraken é que ele foi descrito por Erik Pontoppidan, um bispo norueguês, em sua História Natural da Noruega, de 1752, embora suas raízes medievais sejam muito mais antigas.
Pontoppidan reuniu relatos de pescadores e marinheiros, solidificando a imagem do Kraken como uma criatura do tamanho de uma ilha, com enormes tentáculos. Embora Pontoppidan estivesse escrevendo bem depois da Idade Média, suas descrições mostram a persistência e a evolução da lenda, que já estava presente na cartografia e nos contos populares medievais. É como se a lula gigante original tivesse passado por várias rodadas de telefone sem fio ao longo dos séculos e a cada vez ela ficava maior e mais assustadora. Uma curiosidade excêntrica é que alguns relatos medievais e posteriores sugeriam que o Kraken não era apenas um predador, mas também uma criatura que atraía cardumes de peixes, criando um banquete para os pescadores mais ousados. No entanto, se o pescador fosse ganancioso e pegasse demais, o Kraken despertaria e afundaria o barco. Isso adicionava uma dimensão moral à lenda, a punição pela ganância. Era um conto de advertência, um lembrete para não ser excessivamente ambicioso ou, quem sabe, para não pescar demais na mesma área. É como se o oceano tivesse suas próprias regras de sustentabilidade aplicadas por um monstro colossal. Você pode quase sentir o balanço do navio, o vento cortante do Mar do Polo Norte e aquela sensação arrepiante de que algo imenso está se agitando nas profundezas abaixo. O Kraken, com sua escala assustadora e sua capacidade de surgir do nada para devorar embarcações, era a personificação do perigo oculto e esmagador do oceano. Ele aparecia nos mapas não apenas para decorar, mas para infundir um respeito saudável, ou talvez um terror saudável, pelas águas desconhecidas. Era a natureza lembrando aos humanos quem realmente mandava no mar. Ainda embalado pelo ritmo suave da narrativa, você se depara com a presença imponente dos dragões aquáticos nos mapas medievais. Não pense apenas nos dragões que cospem fogo e voam pelos céus. Na Idade Média, essas criaturas míticas eram tão versáteis que também se aventuravam nas profundezas do oceano e em lagos isolados. Eles eram a síntese perfeita do medo do desconhecido e da fascinação pelo monstruoso, combinando a ferocidade terrestre com o mistério das águas. Ideia de dragões, criaturas gigantes e reptilianas. É um arquétipo que se estende por diversas culturas e épocas. Mas quando essa criatura se adaptava ao ambiente aquático, ela ganhava uma dimensão extra de pavor. Imagine um dragão com escamas brilhantes como peixe, barbatanas ou nadadeiras e a capacidade de se mover com a mesma agilidade que suas contrapartes. Voadoras, eles eram frequentemente retratados como guardiões de tesouros submersos ou como arautos de desastres marítimos, prontos para engolir navios ou afogar marinheiros. Historiadores ainda debatem se a inclusão de dragões aquáticos em mapas medievais era uma forma de preencher o vazio com símbolos de poder e perigo, ou se era uma representação alegórica de correntes perigosas e redemoinhos. Um fato histórico amplamente conhecido é que os dragões, em suas várias formas, eram figuras centrais no imaginário medieval. Eles apareciam em lendas de santos, em brasões de famílias nobres e, claro, em manuscritos e mapas. O dragão aquático, por exemplo, podia ser uma versão marinha da serpente do Éden, simbolizando o mal e a tentação que espreitava em todos os cantos do mundo, inclusive nos oceanos. Eles eram frequentemente associados a locais de poder místico ou de grande perigo, servindo como uma espécie de placa de trânsito para avisar os navegantes sobre o que os aguardava. Uma curiosidade excêntrica é que algumas descrições medievais de dragões aquáticos eram tão vívidas que detalhavam não apenas sua aparência, mas também seus hábitos de caça. Eles eram frequentemente retratados com dentes serrilhados, olhos brilhantes e uma capacidade de camuflagem que os tornava quase invisíveis até o momento do ataque.
Em algumas lendas nórdicas, os dragões aquáticos eram vistos como manifestações do Jormungandr, a serpente do mundo que circundava a Terra, mostrando a sobreposição de diferentes mitologias. Pense naquele pesadelo de que você está nadando tranquilamente e, de repente, algo imenso e escamoso surge das profundezas. É o tipo de coisa que te faz agradecer por ter uma piscina com cloro em vez de um oceano medieval. À medida que você afunda mais no seu sono, imagine um oceano onde a linha entre o natural e o sobrenatural é indistinta. Os dragões aquáticos nos mapas medievais eram mais do que meros enfeites. Eles eram a encarnação do terror ancestral que as profundezas do mar inspiravam. Eles lembravam que, mesmo em terras distantes, o perigo assumia formas familiares e temíveis, e que a coragem de um marinheiro era testada não apenas pelas tempestades, mas também pelas feras que habitavam o reino aquático. Eles eram a personificação do desconhecido, que podia assumir a forma de um dragão para assustar ainda mais. Ainda embalado pelo ritmo suave da narrativa, você se depara com a presença imponente dos dragões aquáticos nos mapas medievais. Não pense apenas nos dragões que cospem fogo e voam pelos céus. Na Idade Média, essas criaturas míticas eram tão versáteis que também se aventuravam nas profundezas do oceano e em lagos isolados. Eles eram a síntese perfeita do medo do desconhecido e da fascinação pelo monstruoso, combinando a ferocidade terrestre com o mistério das águas. Ideia de dragões, criaturas gigantes e reptilianas, é um arquétipo que se estende por diversas culturas e épocas. Mas quando essa criatura se adaptava ao ambiente aquático, ela ganhava uma dimensão extra de pavor. Imagine um dragão com escamas brilhantes como peixe, barbatanas ou nadadeiras, e a capacidade de se mover com a mesma agilidade que suas contrapartes, voadoras. Eles eram frequentemente retratados como guardiões de tesouros submersos ou como arautos de desastres marítimos, prontos para engolir navios ou afogar marinheiros. Historiadores ainda debatem se a inclusão de dragões aquáticos em mapas medievais era uma forma de preencher o vazio com símbolos de poder e perigo, ou se era uma representação alegórica de correntes perigosas e redemoinhos. Um fato histórico amplamente conhecido é que os dragões, em suas várias formas, eram figuras centrais no imaginário medieval. Eles apareciam em lendas de santos, em brasões de famílias nobres e, claro, em manuscritos e mapas. O dragão aquático, por exemplo, podia ser uma versão marinha da serpente do Éden, simbolizando o mal e a tentação que espreitava em todos os cantos do mundo, inclusive nos oceanos. Eles eram frequentemente associados a locais de poder místico ou de grande perigo, servindo como uma espécie de placa de trânsito para avisar os navegantes sobre o que os aguardava. Uma curiosidade excêntrica é que algumas descrições medievais de dragões aquáticos eram tão vívidas que detalhavam não apenas sua aparência, mas também seus hábitos de caça. Eles eram frequentemente retratados com dentes serrilhados, olhos brilhantes e uma capacidade de camuflagem que os tornava quase invisíveis até o momento do ataque. Em algumas lendas nórdicas, os dragões aquáticos eram vistos como manifestações do Jormungandr, a serpente do mundo que circundava a Terra, mostrando a sobreposição de diferentes mitologias. Pense naquele pesadelo de que você está nadando tranquilamente e, de repente, algo imenso e escamoso surge das profundezas. É o tipo de coisa que te faz agradecer por ter uma piscina com cloro em vez de um oceano medieval. Você continua a flutuar na beira do sono, e a luz da sua mente ilumina um aspecto crucial da cartografia medieval: a influência da religião na cartografia. Para os cartógrafos da Idade Média,
Fazer um mapa não era apenas um exercício geográfico. Era um ato de fé, uma forma de representar o mundo como um reflexo da ordem divina. Portanto, a presença de monstros marinhos não era apenas uma questão de imaginação. Era profundamente enraizada nas crenças religiosas da época. Pense no mundo medieval como um lugar onde a igreja era o centro de tudo. Cada aspecto da vida, desde o plantio das colheitas até a política dos reinos, era visto através de uma lente religiosa. O oceano, com sua vastidão incontrolável e seus perigos ocultos, era o domínio perfeito para a manifestação do caos que Deus permitia existir, ou das forças do mal que o homem devia combater. Os monstros marinhos eram frequentemente interpretados como demônios, bestas do Apocalipse ou criaturas que existiam para testar a fé dos marinheiros. Não era só uma questão de será que vou encontrar uma serpente marinha? Mas de será que Deus vai me proteger dessa serpente marinha? Historiadores ainda debatem até que ponto a inclusão desses monstros era uma representação literal de crenças teológicas ou uma forma de instilar temor reverente no público. Um fato histórico, amplamente conhecido, é que muitos mapas medievais, as Mappae Mundi, eram mais do que simples guias de viagem. Eram diagramas teológicos que mostravam a história do mundo desde a criação até o juízo final. Jerusalém era frequentemente colocada no centro do mundo, e o paraíso terrestre, ou o Jardim do Éden, era geralmente localizado no extremo leste, muitas vezes cercado por barreiras impenetráveis, ou, claro, por criaturas monstruosas. Nessas representações, os monstros marinhos eram frequentemente associados ao mal e à desordem, um lembrete do perigo que espreitava fora das fronteiras da cristandade ou das consequências do pecado. Uma curiosidade excêntrica é que alguns mapas incorporavam histórias bíblicas diretamente em suas ilustrações marítimas. Por exemplo, você poderia encontrar a Arca de Noé flutuando em um canto, ou Jonas sendo vomitado pela baleia em outro. E claro, a própria baleia de Jonas era frequentemente retratada de forma monstruosa, misturando a narrativa religiosa com o terror do mar. Essas ilustrações não eram apenas uma decoração, eram uma forma de ensinar e reforçar as escrituras para um público amplamente iliterado. Era como se o mapa fosse uma história em quadrinhos teológica, onde cada monstro tinha uma lição moral a ensinar, além de assustar um pouco. Enquanto você afunda ainda mais no conforto da sua cama, imagine um mundo onde cada ondulação, no mar, cada animal estranho que era avistado era interpretado como um sinal ou um teste divino. A religião não apenas informava o que era desenhado nos mapas, mas também como era interpretado pelos que os viam. Os monstros marinhos não eram apenas criaturas de contos de fadas. Eram personagens no grande drama da fé, lembrando aos marinheiros e aos sonhadores que mesmo nas vastas e desconhecidas águas, a presença de Deus e as forças do bem e do mal estavam sempre em jogo. Ainda embalado pelo ritmo suave da narrativa, você se depara com a presença imponente dos dragões aquáticos nos mapas medievais. Não pense apenas nos dragões que cospem fogo e voam pelos céus. Na Idade Média, essas criaturas míticas eram tão versáteis que também se aventuravam nas profundezas do oceano e em lagos isolados. Eles eram a síntese perfeita do medo, do desconhecido e da fascinação pelo monstruoso, combinando a ferocidade terrestre com o mistério das águas. Ideia de dragões, criaturas gigantes e reptilianas, é um arquétipo que se estende por diversas culturas e épocas. Mas quando essa criatura se adaptava ao ambiente aquático, ela ganhava uma dimensão extra de pavor. Imagine um dragão com escamas brilhantes como peixe, barbatanas ou nadadeiras, e a capacidade de se mover com a mesma agilidade que suas contrapartes, voadoras.
Eles eram frequentemente retratados como guardiões de tesouros submersos ou como arautos de desastres marítimos, prontos para engolir navios ou afogar marinheiros. Historiadores ainda debatem se a inclusão de dragões aquáticos em mapas medievais era uma forma de preencher o vazio com símbolos de poder e perigo, ou se era uma representação alegórica de correntes perigosas e redemoinhos. Um fato histórico amplamente conhecido é que os dragões, em suas várias formas, eram figuras centrais no imaginário medieval. Eles apareciam em lendas de santos, em brasões de famílias nobres e, claro, em manuscritos e mapas. O dragão aquático, por exemplo, podia ser uma versão marinha da serpente do Éden, simbolizando o mal e a tentação que espreitava em todos os cantos do mundo, inclusive nos oceanos. Eles eram frequentemente associados a locais de poder místico ou de grande perigo, servindo como uma espécie de placa de trânsito para avisar os navegantes sobre o que os aguardava. Uma curiosidade excêntrica é que algumas descrições medievais de dragões aquáticos eram tão vívidas que detalhavam não apenas sua aparência, mas também seus hábitos de caça. Eles eram frequentemente retratados com dentes serrilhados, olhos brilhantes e uma capacidade de camuflagem que os tornava quase invisíveis até o momento do ataque. Em algumas lendas nórdicas, os dragões aquáticos eram vistos como manifestações do Jormungandr, a serpente do mundo que circundava a Terra, mostrando a sobreposição de diferentes mitologias. Pense naquele pesadelo de que você está nadando tranquilamente e, de repente, algo imenso e escamoso surge das profundezas. É o tipo de coisa que te faz agradecer por ter uma piscina com cloro em vez de um oceano medieval. Você continua a flutuar na beira do sono, e a luz da sua mente ilumina um aspecto crucial da cartografia medieval: a influência da religião na cartografia. Para os cartógrafos da Idade Média, fazer um mapa não era apenas um exercício geográfico. Era um ato de fé, uma forma de representar o mundo como um reflexo da ordem divina. Portanto, a presença de monstros marinhos não era apenas uma questão de imaginação. Era profundamente enraizada nas crenças religiosas da época. Pense no mundo medieval como um lugar onde a igreja era o centro de tudo. Cada aspecto da vida, desde o plantio das colheitas até a política dos reinos, era visto através de uma lente religiosa. O oceano, com sua vastidão incontrolável e seus perigos ocultos, era o domínio perfeito para a manifestação do caos que Deus permitia existir, ou das forças do mal que o homem devia combater. Os monstros marinhos eram frequentemente interpretados como demônios, bestas do Apocalipse, ou criaturas que existiam para testar a fé dos marinheiros. Não era só uma questão de será que vou encontrar uma serpente marinha? Mas de será que Deus vai me proteger dessa serpente marinha? Historiadores ainda debatem até que ponto a inclusão desses monstros era uma representação literal de crenças teológicas ou uma forma de instilar temor reverente no público. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitos mapas medievais, as Mapae Mundi, eram mais do que simples guias de viagem. Eram diagramas teológicos que mostravam a história do mundo desde a criação até o juízo final. Jerusalém era frequentemente colocada no centro do mundo, e o paraíso terrestre, ou o Jardim do Éden, era geralmente localizado no extremo leste, muitas vezes cercado por barreiras impenetráveis ou, claro, por criaturas monstruosas. Nessas representações, os monstros marinhos eram frequentemente associados ao mal e à desordem, um lembrete do perigo que espreitava fora das fronteiras da cristandade ou das consequências do pecado. Uma curiosidade excêntrica é que alguns mapas incorporavam histórias bíblicas diretamente em suas ilustrações marítimas. Por exemplo,
Você poderia encontrar a Arca de Noé flutuando em um canto, ou Jonas sendo vomitado pela baleia em outro. E claro, a própria baleia de Jonas era frequentemente retratada de forma monstruosa, misturando a narrativa religiosa com o terror do mar. Essas ilustrações não eram apenas uma decoração, eram uma forma de ensinar e reforçar as escrituras para um público amplamente iliterado. Era como se o mapa fosse uma história em quadrinhos teológica, onde cada monstro tinha uma lição moral a ensinar, além de assustar um pouco. Enquanto você se acomoda no silêncio da noite, vamos espiar os bastidores do mundo medieval e imaginar a criação desses mapas fascinantes, com seus monstrinhos assustadores. Pense nos mapas de ouro e pergaminho, sua criação. Fazer um mapa na Idade Média não era como imprimir algo na sua impressora 3D de alta tecnologia. Era um trabalho de amor, paciência e, claro, muita tinta e ouro. Você se encontra em um monastério silencioso, à luz do sol da manhã, filtrando-se por uma janela de vidro colorido, iluminando um escriba curvado sobre uma grande mesa. À sua frente, um pedaço de velino, um pergaminho finíssimo feito de pele de bezerro ou carneiro, cuidadosamente preparado e esticado. Esse material era caro e precioso, tão valorizado que era comum raspar a tinta de mapas antigos para reutilizar o pergaminho, prática conhecida como palimpsesto. Imagine ter que apagar um mapa inteiro só para fazer um novo. Isso sim é uma dedicação à reciclagem. Historiadores ainda debatem a extensão da colaboração entre os monges copistas e os cartógrafos viajantes que traziam novas informações geográficas. Um fato histórico amplamente conhecido é que a produção de mapas era frequentemente realizada em escritoria monásticos ou em oficinas de escribas para a nobreza e a realeza. Monges e outros estudiosos eram os principais guardiões do conhecimento e tinham o tempo e os recursos para se dedicar a essa arte minuciosa. Eles começavam desenhando as linhas gerais do continente e do mar, baseando-se em textos antigos, relatos de viajantes e, claro, sua própria imaginação. As cidades eram representadas por pequenas torres e muralhas, as montanhas por montes de açúcar estilizados e os rios por linhas azuis sinuosas. Uma curiosidade excêntrica é o uso extensivo do ouro em pó e das cores vibrantes para iluminar esses mapas. Não era apenas para deixá-los bonitos. O ouro, misturado com uma substância aglutinante, criava um brilho que refletia a luz, simbolizando a glória divina e a importância do conhecimento. As cores eram feitas de pigmentos naturais. Azul, de lápis lazuli, extremamente caro. Vermelho de insetos esmagados, verde de minerais. Imagine o cuidado necessário para aplicar cada minúsculo detalhe, cada onda no oceano, e sim, cada dente no seu monstro marinho favorito. O processo de inserir esses monstros, com seus olhos arregalados e tentáculos ondulantes, era feito com a mesma precisão artística que as cidades e os rios, garantindo que eles se integrassem harmoniosamente e assustadoramente ao design geral. Você pode quase sentir o cheiro da tinta, a textura do pergaminho sob seus dedos e o suave arranhar da pena enquanto o artista trabalha. Cada mapa era uma obra de arte única, e a inclusão dos monstros marinhos não era um afterthought. Era uma parte integrante da visão do mundo daquela época. Eles eram o toque final, a cereja do bolo aterrorizante, que transformava uma simples representação geográfica em um conto visual, um lembrete vívido dos perigos que aguardavam fora das fronteiras conhecidas. Eram mapas que não só mostravam onde você estava, mas também o que poderia vir te buscar. Ainda embalado pelo ritmo suave da narrativa, você se depara com a presença imponente dos dragões aquáticos nos mapas medievais.
Não pense apenas nos dragões que cospem fogo e voam pelos céus. Na Idade Média, essas criaturas míticas eram tão versáteis que também se aventuravam nas profundezas do oceano e em lagos isolados. Eles eram a síntese perfeita do medo, do desconhecido e da fascinação pelo monstruoso, combinando a ferocidade terrestre com o mistério das águas. Ideia de dragões, criaturas gigantes e reptilianas, é um arquétipo que se estende por diversas culturas e épocas. Mas quando essa criatura se adaptava ao ambiente aquático, ela ganhava uma dimensão extra de pavor. Imagine um dragão com escamas brilhantes como peixe, barbatanas ou nadadeiras, e a capacidade de se mover com a mesma agilidade que suas contrapartes, voadoras. Eles eram frequentemente retratados como guardiões de tesouros submersos ou como arautos de desastres marítimos, prontos para engolir navios ou afogar marinheiros. Historiadores ainda debatem se a inclusão de dragões aquáticos em mapas medievais era uma forma de preencher o vazio com símbolos de poder e perigo, ou se era uma representação alegórica de correntes perigosas e redemoinhos. Um fato histórico amplamente conhecido é que os dragões, em suas várias formas, eram figuras centrais no imaginário medieval. Eles apareciam em lendas de santos, em brasões de famílias nobres e, claro, em manuscritos e mapas. O dragão aquático, por exemplo, podia ser uma versão marinha da serpente do Éden, simbolizando o mal e a tentação que espreitava em todos os cantos do mundo, inclusive nos oceanos. Eles eram frequentemente associados a locais de poder místico ou de grande perigo, servindo como uma espécie de placa de trânsito para avisar os navegantes sobre o que os aguardava. Uma curiosidade excêntrica é que algumas descrições medievais de dragões aquáticos eram tão vívidas que detalhavam não apenas sua aparência, mas também seus hábitos de caça. Eles eram frequentemente retratados com dentes serrilhados, olhos brilhantes e uma capacidade de camuflagem que os tornava quase invisíveis até o momento do ataque. Em algumas lendas nórdicas, os dragões aquáticos eram vistos como manifestações do Jörmungandr, a serpente do mundo que circundava a Terra, mostrando a sobreposição de diferentes mitologias. Pense naquele pesadelo de que você está nadando tranquilamente e, de repente, algo imenso e escamoso surge das profundezas. É o tipo de coisa que te faz agradecer por ter uma piscina com cloro em vez de um oceano medieval. Você continua a flutuar na beira do sono, e a luz da sua mente ilumina um aspecto crucial da cartografia medieval: a influência da religião na cartografia. Para os cartógrafos da Idade Média, fazer um mapa não era apenas um exercício geográfico. Era um ato de fé, uma forma de representar o mundo como um reflexo da ordem divina. Portanto, a presença de monstros marinhos não era apenas uma questão de imaginação. Era profundamente enraizada nas crenças religiosas da época. Pense no mundo medieval como um lugar onde a igreja era o centro de tudo. Cada aspecto da vida, desde o plantio das colheitas até a política dos reinos, era visto através de uma lente religiosa. O oceano, com sua vastidão incontrolável e seus perigos ocultos, era o domínio perfeito para a manifestação do caos que Deus permitia existir, ou das forças do mal que o homem devia combater. Os monstros marinhos eram frequentemente interpretados como demônios, bestas do Apocalipse, ou criaturas que existiam para testar a fé dos marinheiros. Não era só uma questão de será que vou encontrar uma serpente marinha? Mas de será que Deus vai me proteger dessa serpente marinha? Historiadores ainda debatem até que ponto a inclusão desses monstros era uma representação literal de crenças teológicas ou uma forma de instilar temor reverente no público. Um fato histórico
Amplamente conhecido é que muitos mapas medievais, as Mappae Mundi, eram mais do que simples guias de viagem. Eram diagramas teológicos que mostravam a história do mundo desde a criação até o juízo final. Jerusalém era frequentemente colocada no centro do mundo, e o paraíso terrestre, ou o Jardim do Éden, era geralmente localizado no extremo leste, muitas vezes cercado por barreiras impenetráveis ou, claro, por criaturas monstruosas. Nessas representações, os monstros marinhos eram frequentemente associados ao mal e à desordem, um lembrete do perigo que espreitava fora das fronteiras da cristandade ou das consequências do pecado. Uma curiosidade excêntrica é que alguns mapas incorporavam histórias bíblicas diretamente em suas ilustrações marítimas. Por exemplo, você poderia encontrar a Arca de Noé flutuando em um canto, ou Jonas sendo vomitado pela baleia em outro. E claro, a própria baleia de Jonas era frequentemente retratada de forma monstruosa, misturando a narrativa religiosa com o terror do mar. Essas ilustrações não eram apenas uma decoração, eram uma forma de ensinar e reforçar as escrituras para um público amplamente iliterado. Era como se o mapa fosse uma história em quadrinhos teológica, onde cada monstro tinha uma lição moral a ensinar, além de assustar um pouco. Enquanto você se acomoda no silêncio da noite, vamos espiar os bastidores do mundo medieval e imaginar a criação desses mapas fascinantes, com seus monstrinhos assustadores. Pense nos mapas de ouro e pergaminho, sua criação. Fazer um mapa na Idade Média não era como imprimir algo na sua impressora 3D de alta tecnologia. Era um trabalho de amor, paciência e, claro, muita tinta e ouro. Você se encontra em um monastério silencioso, à luz do sol da manhã, filtrando-se por uma janela de vidro colorido, iluminando um escriba curvado sobre uma grande mesa. À sua frente, um pedaço de velino, um pergaminho finíssimo feito de pele de bezerro ou carneiro, cuidadosamente preparado e esticado. Esse material era caro e precioso, tão valorizado que era comum raspar a tinta de mapas antigos para reutilizar o pergaminho, prática conhecida como palimpsesto. Imagine ter que apagar um mapa inteiro só para fazer um novo. Isso sim é uma dedicação à reciclagem. Historiadores ainda debatem a extensão da colaboração entre os monges copistas e os cartógrafos viajantes que traziam novas informações geográficas. Um fato histórico amplamente conhecido é que a produção de mapas era frequentemente realizada em escriptoria monásticos ou em oficinas de escribas para a nobreza e a realeza. Monges e outros estudiosos eram os principais guardiões do conhecimento e tinham o tempo e os recursos para se dedicar a essa arte minuciosa. Eles começavam desenhando as linhas gerais do continente e do mar, baseando-se em textos antigos, relatos de viajantes e, claro, sua própria imaginação. As cidades eram representadas por pequenas torres e muralhas, as montanhas por montes de açúcar estilizados e os rios por linhas azuis sinuosas. Uma curiosidade excêntrica é o uso extensivo do ouro em pó e das cores vibrantes para iluminar esses mapas. Não era apenas para deixá-los bonitos. O ouro, misturado com uma substância aglutinante, criava um brilho que refletia a luz, simbolizando a glória divina e a importância do conhecimento. As cores eram feitas de pigmentos naturais. Azul, de lápis-lazuli, extremamente caro. Vermelho de insetos esmagados, verde de minerais. Imagine o cuidado necessário para aplicar cada minúsculo detalhe, cada onda no oceano, e sim, cada dente no seu monstro marinho favorito. O processo de inserir esses monstros, com seus olhos arregalados e tentáculos ondulantes, era feito com a mesma precisão artística que as cidades e os rios, garantindo que eles se integrassem harmoniosamente e assustadoramente ao design geral.
Você pode quase sentir o cheiro da tinta, a textura do pergaminho sob seus dedos e o suave arranhar da pena enquanto o artista trabalha. Cada mapa era uma obra de arte única, e a inclusão dos monstros marinhos não era um afterthought. Era uma parte integrante da visão do mundo daquela época. Eles eram o toque final, a cereja do bolo aterrorizante, que transformava uma simples representação geográfica em um conto visual, um lembrete vívido dos perigos que aguardavam fora das fronteiras conhecidas. Eram mapas que não só mostravam onde você estava, mas também o que poderia vir te buscar. Ainda embalado pelo ritmo suave da narrativa, você se depara com a presença imponente dos dragões aquáticos nos mapas medievais. Não pense apenas nos dragões que cospem fogo e voam pelos céus. Na Idade Média, essas criaturas míticas eram tão versáteis que também se aventuravam nas profundezas do oceano e em lagos isolados. Eles eram a síntese perfeita do medo do desconhecido e da fascinação pelo monstruoso, combinando a ferocidade terrestre com o mistério das águas. Ideia de dragões, criaturas gigantes e reptilianas, é um arquétipo que se estende por diversas culturas e épocas. Mas quando essa criatura se adaptava ao ambiente aquático, ela ganhava uma dimensão extra de pavor. Imagine um dragão com escamas brilhantes como peixe, barbatanas ou nadadeiras, e a capacidade de se mover com a mesma agilidade que suas contrapartes, voadoras. Eles eram frequentemente retratados como guardiões de tesouros submersos ou como arautos de desastres marítimos, prontos para engolir navios ou afogar marinheiros. Historiadores ainda debatem se a inclusão de dragões aquáticos em mapas medievais era uma forma de preencher o vazio com símbolos de poder e perigo, ou se era uma representação alegórica de correntes perigosas e redemoinhos. Um fato histórico, amplamente conhecido, é que os dragões, em suas várias formas, eram figuras centrais no imaginário medieval. Eles apareciam em lendas de santos, em brasões de famílias nobres e, claro, em manuscritos e mapas. O dragão aquático, por exemplo, podia ser uma versão marinha da serpente do Éden, simbolizando o mal e a tentação que espreitava em todos os cantos do mundo, inclusive nos oceanos. Eles eram frequentemente associados a locais de poder místico ou de grande perigo, servindo como uma espécie de placa de trânsito para avisar os navegantes sobre o que os aguardava. Uma curiosidade excêntrica é que algumas descrições medievais de dragões aquáticos eram tão vívidas que detalhavam não apenas sua aparência, mas também seus hábitos de caça. Eles eram frequentemente retratados com dentes serrilhados, olhos brilhantes e uma capacidade de camuflagem que os tornava quase invisíveis até o momento do ataque. Em algumas lendas nórdicas, os dragões aquáticos eram vistos como manifestações do Jörmungandr, a serpente do mundo que circundava a Terra, mostrando a sobreposição de diferentes mitologias. Pense naquele pesadelo de que você está nadando tranquilamente e, de repente, algo imenso e escamoso surge das profundezas. É o tipo de coisa que te faz agradecer por ter uma piscina com cloro em vez de um oceano medieval. Você continua a flutuar na beira do sono e a luz da sua mente ilumina um aspecto crucial da cartografia medieval: a influência da religião na cartografia. Para os cartógrafos da Idade Média, fazer um mapa não era apenas um exercício geográfico, era um ato de fé, uma forma de representar o mundo como um reflexo da ordem divina. Portanto, a presença de monstros marinhos não era apenas uma questão de imaginação, era profundamente enraizada nas crenças religiosas da época. Pense no mundo medieval como um lugar onde a igreja era o centro de tudo. Cada aspecto da vida, desde o plantio das colheitas até a política dos reinos,
era visto através de uma lente religiosa. O oceano, com sua vastidão incontrolável e seus perigos ocultos, era o domínio perfeito para a manifestação do caos que Deus permitia existir, ou das forças do mal que o homem devia combater. Os monstros marinhos eram frequentemente interpretados como demônios, bestas do Apocalipse, ou criaturas que existiam para testar a fé dos marinheiros. Não era só uma questão de será que vou encontrar uma serpente marinha, mas de será que Deus vai me proteger dessa serpente marinha? Historiadores ainda debatem até que ponto a inclusão desses monstros era uma representação literal de crenças teológicas ou uma forma de instilar temor reverente no público. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitos mapas medievais, as Mappae Mundi, eram mais do que simples guias de viagem. Eram diagramas teológicos que mostravam a história do mundo desde a criação até o juízo final. Jerusalém era frequentemente colocada no centro do mundo e o paraíso terrestre, ou o Jardim do Éden, era geralmente localizado no extremo leste, muitas vezes cercado por barreiras impenetráveis ou, claro, por criaturas monstruosas. Nessas representações, os monstros marinhos eram frequentemente associados ao mal e à desordem, um lembrete do perigo que espreitava fora das fronteiras da cristandade ou das consequências do pecado. Uma curiosidade excêntrica é que alguns mapas incorporavam histórias bíblicas diretamente em suas ilustrações marítimas. Por exemplo, você poderia encontrar a Arca de Noé flutuando em um canto, ou Jonas sendo vomitado pela baleia em outro. E claro, a própria baleia de Jonas era frequentemente retratada de forma monstruosa, misturando a narrativa religiosa com o terror do mar. Essas ilustrações não eram apenas uma decoração, eram uma forma de ensinar e reforçar as escrituras para um público amplamente iliterado. Era como se o mapa fosse uma história em quadrinhos teológica, onde cada monstro tinha uma lição moral a ensinar, além de assustar um pouco. Enquanto você se acomoda no silêncio da noite, vamos espiar os bastidores do mundo medieval e imaginar a criação desses mapas fascinantes com seus monstrinhos assustadores. Pense nos mapas de ouro e pergaminho, sua criação. Fazer um mapa na Idade Média não era como imprimir algo na sua impressora 3D de alta tecnologia. Era um trabalho de amor, paciência e, claro, muita tinta e ouro. Você se encontra em um monastério silencioso, a luz do sol da manhã filtrando-se por uma janela de vidro colorido, iluminando um escriba curvado sobre uma grande mesa. À sua frente, um pedaço de velino. Um pergaminho finíssimo, feito de pele de bezerro ou carneiro, cuidadosamente preparado e esticado. Esse material era caro e precioso, tão valorizado que era comum raspar a tinta de mapas antigos para reutilizar o pergaminho, prática conhecida como palimpsesto. Imagine ter que apagar um mapa inteiro só para fazer um novo. Isso sim é uma dedicação à reciclagem. Historiadores ainda debatem a extensão da colaboração entre os monges copistas e os cartógrafos viajantes que traziam novas informações geográficas. Um fato histórico amplamente conhecido é que a produção de mapas era frequentemente realizada em escriptoria monásticos ou em oficinas de escribas para a nobreza e a realeza. Monges e outros estudiosos eram os principais guardiões do conhecimento e tinham o tempo e os recursos para se dedicar a essa arte minuciosa. Eles começavam desenhando as linhas gerais do continente e do mar, baseando-se em textos antigos, relatos de viajantes e, claro, sua própria imaginação. As cidades eram representadas por pequenas torres e muralhas, as montanhas por montes de açúcar estilizados e os rios por linhas azuis sinuosas. Uma curiosidade excêntrica é o uso extensivo do ouro em pó e das cores vibrantes para iluminar esses mapas. Não era apenas para deixá-los bonitos.
O ouro, misturado com uma substância aglutinante, criava um brilho que refletia a luz, simbolizando a glória divina e a importância do conhecimento. As cores eram feitas de pigmentos naturais, azul de lápis lazuli, extremamente caro, vermelho de insetos esmagados, verde de minerais. Imagine o cuidado necessário para aplicar cada minúsculo detalhe, cada onda no oceano, e sim, cada dente no seu monstro marinho favorito. O processo de inserir esses monstros, com seus olhos arregalados e tentáculos ondulantes, era feito com a mesma precisão artística que as cidades e os rios, garantindo que eles se integrassem harmoniosamente e assustadoramente ao design geral. Enquanto você desliza para um sono mais profundo, vamos ligar os pontos entre os monstros nos mapas e as experiências reais dos marinheiros. Afinal, a navegação e superstição no mar aberto estavam intrinsecamente ligadas na Idade Média. Não era apenas o que estava no mapa que importava, mas o que estava na mente de quem o usava. Imagine-se no convés de um navio, no meio do Atlântico, centenas de quilômetros de qualquer costa, a noite caindo e o único som sendo o lamento do vento e o ranger da madeira. Você não tem previsão do tempo no seu celular, nem comunicação por satélite. Você está à mercê dos elementos e da sua fé. Para os marinheiros medievais, a fronteira entre o natural e o sobrenatural era bem fina. Um raio não era apenas um fenômeno meteorológico, podia ser a ira divina. Uma onda gigante não era apenas uma onda, podia ser a cauda de uma serpente marinha. Historiadores ainda debatem o quanto essas superstições influenciavam as rotas de navegação, levando os marinheiros a evitarem certas áreas consideradas assombradas por monstros. Um fato histórico amplamente conhecido é que as viagens marítimas na Idade Média eram empreendimentos perigosos e imprevisíveis. As embarcações eram frágeis. As ferramentas de navegação eram rudimentares, muitas vezes se baseando em estrelas, bússolas simples e conhecimento empírico da costa. E as doenças eram uma constante. A expectativa de vida de um marinheiro não era das mais altas. Diante de tamanha incerteza, a superstição e a crença em criaturas míticas ofereciam uma espécie de explicação, uma forma de dar sentido a um mundo caótico. Se um navio desaparecesse, era muito mais fácil culpar um kraken ou um dragão marinho do que admitir a falta de habilidade ou a imprevisibilidade do oceano. Uma curiosidade excêntrica é que os marinheiros medievais tinham uma série de rituais e amuletos para afastar esses perigos sobrenaturais. Eles podiam carregar relíquias de santos, rezar para São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, ou até mesmo invocar feitiços e encantos. Alguns acreditavam que tatuagens de cruzes ou símbolos religiosos poderiam protegê-los dos monstros. Imagine um marinheiro com uma tatuagem de São Jorge matando um dragão, esperando que isso o salvasse de um Leviatã. É como se eles tivessem um plano de segurança completo, mas com um toque de magia. Essas práticas mostram o quão profundamente arraigadas as crenças em monstros e forças sobrenaturais estavam na vida diária de quem dependia do mar. Enquanto você afunda mais no seu sono, imagine a sensação de estar no meio do nada, com apenas o balanço do navio e o sussurro das ondas. Cada estalo da madeira, cada sombra na água, poderia ser o prenúncio de um encontro com algo terrível. Os monstros nos mapas eram mais do que apenas desenhos. Eram reflexos dos medos mais profundos dos marinheiros, lembretes de que a coragem precisava ser temperada com fé e que no vasto e desconhecido oceano você nunca estava realmente sozinho, mas nem sempre para o bem. Você está quase lá, no limiar entre a vigília e o sono profundo. E agora vamos considerar o propósito dos monstros nos mapas.
Afinal, por que os cartógrafos medievais se davam ao trabalho de desenhar essas criaturas aterrorizantes em seus mapas preciosos? A resposta não é tão simples quanto para assustar, embora isso fosse certamente parte da equação. Os monstros tinham múltiplas funções, servindo como decoração, advertência e uma expressão de crença profunda. Primeiro, havia o aspecto decorativo. Pense em um mapa como uma obra de arte. Grandes áreas de água inexplorada poderiam parecer vazias e desinteressantes. Então, por que não preenchê-las com algo visualmente impressionante? Uma serpente marinha enrolada elegantemente, um kraken em fúria ou um peixe-monstro de proporções épicas adicionavam um toque artístico e uma grandiosidade visual que tornava o mapa mais fascinante. É como se você estivesse projetando um site e, em vez de um espaço em branco chato, você colocasse um GIF animado incrível. Historiadores ainda debatem se o papel estético prevalecia sobre o prático ou o teológico para alguns criadores de mapas. Em segundo lugar, e talvez mais importante, os monstros serviam como advertências. No seu mundo, você tem sinais de trânsito, placas de perigo e avisos de não entre. Na Idade Média, esses monstros eram os sinais de trânsito marítimos. Eles indicavam áreas perigosas, desconhecidas, ou simplesmente, aqui é onde as coisas ficam estranhas. Um monstro poderia significar correntes fortes, recifes escondidos, águas infestadas de piratas. Sim, às vezes os monstros eram metáforas para piratas. Eles eram o aqui a dragões literal, que informava aos marinheiros que eles estavam entrando em águas onde o risco era altíssimo e talvez fosse melhor não ir. Não é uma forma muito sutil de dizer fique em casa, não é? Uma curiosidade excêntrica é que alguns monstros eram específicos de certas regiões nos mapas, como se fossem espécies locais. Por exemplo, o Kraken era quase sempre encontrado nas águas nórdicas, enquanto o Leviatã era mais universal. Isso sugere que os cartógrafos estavam tentando categorizar e localizar os perigos, dando aos marinheiros e a si mesmos um senso de controle sobre o vasto e assustador oceano. Era uma tentativa de impor ordem ao caos, mesmo que essa ordem fosse preenchida com criaturas míticas. Finalmente, e talvez o mais profundo, os monstros eram uma expressão de crença. Para a mentalidade medieval, o mundo era um lugar cheio de maravilhas e horrores, muitos dos quais não podiam ser explicados pela ciência da época. Os monstros marinhos eram tão reais quanto os leões ou os ursos. Eles representavam a fronteira do conhecimento humano, o limiar entre o mundo natural e o sobrenatural. Sua presença nos mapas reforçava a ideia de que o mundo era um lugar vasto e misterioso, cheio de criaturas que existiam para testar a fé e a coragem dos homens. Você pode quase sentir o peso da incerteza e da maravilha enquanto pensa nesses mapas. Os monstros eram mais do que tintas e pergaminhos. Eles eram as histórias, os medos e as crenças de uma era capturadas em forma visual. Eles eram a interface entre o conhecido e o inexplorado, um convite para o perigo e uma promessa de aventura. À medida que a jornada para o sono se aprofunda e você contempla os mapas medievais, percebe como essas criaturas, uma vez confinadas ao pergaminho, escaparam e se enraizaram na imaginação coletiva. Os monstros marinhos não eram apenas para marinheiros, eles eram parte da paisagem mental de todos, na Idade Média, do camponês ao rei. Pense em como as histórias viajam. Na sua época, as notícias se espalham em segundos pela internet. Na Idade Média, as histórias eram contadas em tavernas, em feiras, em sermões de igrejas, e os mapas, com suas ilustrações vívidas, eram como os pôsteres dos filmes da época. Se você visse um mapa adornado com um kraken gigante ou uma serpente marinha,
Essa imagem ficaria gravada em sua mente. As pessoas falavam sobre essas criaturas como falavam sobre a colheita ou a nova lei do barão. Historiadores ainda debatem o quanto o folclore local influenciou as representações cartográficas e vice-versa, criando um ciclo de reforço entre o que se ouvia e o que se via. Um fato histórico amplamente conhecido é que os bestiários medievais, livros que descreviam animais reais e fantásticos, eram incrivelmente populares. Esses manuscritos eram repletos de descrições detalhadas e ilustrações de criaturas como unicórnios, grifos e, claro, uma infinidade de monstros marinhos. Esses livros eram lidos, ou mais frequentemente ouvidos, pois a maioria das pessoas não sabia ler, em voz alta para públicos de todas as classes sociais, espalhando ainda mais a crença nessas criaturas. Era como o seu programa de televisão favorito, mas com mais criaturas míticas e menos anúncios. Uma curiosidade excêntrica é que alguns viajantes e exploradores, ao retornar de terras distantes, frequentemente confirmavam a existência dessas criaturas. Eles podiam ter visto um tubarão-baleia e o descrito como um peixe-monstro ou uma lula gigante em decomposição e a interpretado como um kraken. A expectativa de encontrar tais criaturas era tão forte que, em alguns casos, as pessoas viam o que esperavam ver. A mente humana é poderosa. E na ausência de fatos científicos concretos, ela preenche as lacunas com as histórias mais fantásticas e, por vezes, mais aterrorizantes. À medida que você afunda mais no seu travesseiro, imagine um mundo onde o desconhecido não é apenas um lugar a ser explorado, mas um reino a ser temido. Os monstros marinhos, com sua presença onipresente nos mapas e no folclore, não eram apenas arte, eram parte da realidade percebida. Eles se tornaram um pano de fundo para as conversas diárias, para os sermões religiosos e para os pesadelos noturnos. Eles lembravam a todos que, mesmo em terra firme, o vasto e perigoso oceano, com suas feras misteriosas, estava sempre ali, logo na borda do mapa e na beira da imaginação. Finalmente, enquanto a cortina do sono se fecha suavemente, chegamos ao legado dos horrores marinhos. O tempo avançou e os mapas que você usa hoje são precisos, detalhados e, para a alegria dos marinheiros, livres de kraken ou leviatãs. Mas o que aconteceu com essas criaturas fantásticas que uma vez dominavam os pergaminhos? Elas simplesmente desapareceram ou seu impacto ressoa de formas que você nem imagina? À medida que a ciência e a exploração avançaram, as vastas lacunas nos mapas começaram a ser preenchidas com dados reais. As viagens de grandes navegadores como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo desvendaram novas terras e oceanos, provando que o mundo era, de fato, muito maior e diferente do que os medievais imaginavam. Com cada nova descoberta de terra, com cada milha náutica mapeada, o espaço para a imaginação nos mapas diminuía. As criaturas míticas foram gradualmente empurradas para as margens, depois para os livros de folclore, e finalmente para o reino da lenda e do conto de fadas. Não havia mais espaço para um peixe-monstro gigante quando se tinha que mapear uma nova corrente marítima. Historiadores ainda debatem se o declínio dos monstros nos mapas refletiu uma mudança na mentalidade religiosa ou um avanço puramente científico na cartografia. Um fato histórico amplamente conhecido é que o século XVI e o início do XVII marcaram o fim da era de ouro dos monstros marinhos na cartografia. Cartógrafos como Gerard Mercator e Abraham Ortelius, embora ainda incluíssem algumas ilustrações no início de suas carreiras, foram gradualmente adotando uma abordagem mais científica e baseada na observação. O foco mudou para a precisão, das coordenadas, das linhas de costa e das rotas de navegação. Os monstros, que uma vez foram avisos sérios, tornaram-se meros adornos,
e depois desapareceram por completo. Uma curiosidade excêntrica é que, mesmo depois de desaparecerem dos mapas oficiais, os monstros marinhos continuaram a viver na literatura e na cultura popular. O Kraken inspirou obras como 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, e as sereias continuam a ser figuras de encanto e perigo em contos e filmes. Eles se transformaram de objetos de medo real em símbolos de aventura, mistério e da capacidade inesgotável da imaginação humana. É como se eles tivessem se aposentado do serviço de assustar marinheiros e agora estivessem desfrutando de uma carreira de sucesso no entretenimento. Enquanto você afunda completamente no sono, lembre-se que o legado dos horrores marinhos é mais do que uma coleção de desenhos antigos. É um testemunho da forma como as pessoas lidavam com o desconhecido, como davam sentido a um mundo vasto e muitas vezes aterrorizante. Eles eram a expressão dos medos coletivos, das crenças religiosas e da arte de uma época. Mesmo que hoje você não encontre um dragão marinho no seu Google Maps, a ideia dessas criaturas ainda evoca um senso de maravilha e um arrepio na espinha. Eles nos lembram que, por mais que mapeemos e exploremos, sempre haverá um canto da imaginação humana que anseia por mistério e por aquilo que espreita nas profundezas inexploradas. Word Count 622. E assim, a jornada através dos mares medievais chega ao seu fim tranquilo. As ondas imaginárias diminuem, as luzes se atenuam ainda mais e os monstros marinhos se retraem para as sombras, onde eles sempre existiram, entre a lenda e a imaginação. Você pode agora permitir que sua mente se solte completamente, sabendo que as águas à sua volta são calmas e seguras. Deixe que os sons suaves do ambiente o embalem e as imagens dos pergaminhos antigos se dissolvam em nada além de uma névoa reconfortante. Não há mais perigos à espreita, apenas o silêncio sereno que o convida ao descanso mais profundo. Que sua noite seja preenchida com sonhos de mares tranquilos e mapas que mostram apenas a beleza do desconhecido.